Ela um dia me disse que eu era um anjo, que ela era vivida, sabida e sacana. Eu lhe disse que eu via bondade nela. Ela disse, seu olho, meu bem, não se engana. Tá certo, eu sou boa quando eu sou boa, mas quando eu sou má, eu sou ótima. Além do mais, as boas garotas. Quando eu comecei a compor, imediatamente eu tive muita recepção como compositor. Uma das primeiras músicas que eu fiz, se não a primeira, foi logo gravada pela Gal, em 73. E aí, logo depois teve outras gravações, a própria Gal gravou mais, Miúcha, Caetano depois gravou. E eu não tinha na cabeça uma coisa tão clara de que eu queria também ser intérprete, entendeu? Eu sempre fiz música desde pequeno, mas aquilo para mim era como se fosse uma coisa que eu fazia com facilidade, não tinha nenhum vínculo com profissão imediatamente. Mas tem uma coisa engraçada, tanto é que o empresário Guilherme Araújo, que já é falecido, que era empresário do Gil e do Caetano, que também me conhecia, queria que eu gravasse logo, e eu gravei um compacto. Pouca gente sabe disso, eu gravei um single com 2 músicas em 1975. Mas eu era tão, eu relaxei tanto com aquilo, não trabalhei, não fui eu que fiz do ponto de vista musical, dei lá para o maestro fazer, não ficou bom, eu não fiquei satisfeito, enfim, não passou dali e eu também não me incomodei nem um pouquinho de não passar dali. E eu também foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu era estudante de filosofia na USP, não nessa época, antes, eu tinha parado filosofia no final dos anos 60, eu morei um tempo em Londres e Paris, fiquei 2 anos sem vir ao Brasil. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar. E então foi uma mudança, e ao mesmo tempo eu voltei a morar em São Paulo, porque eu estava em trânsito, morava no Rio, na Bahia, morava em vários lugares, passei anos assim, e voltei a São Paulo, que é o lugar onde fui criado. Então era um momento de muita instabilidade para mim, e eu não tinha clareza se eu queria profissionalmente, porque isso é importante também, né? Se é uma coisa que eu poderia fazer, de que forma eu poderia fazer. O que mudou em 91, quando eu gravei o disco, foi que uma amiga minha chamada Suzana Moraes, filha do Vinícius de Moraes, depois até acabei fazendo uma trilha para um filme dela, anos depois disso, em 90 ela disse, Péricles, você tem muita música. Ah, tem uma coisa antes, nos anos 80, que foi um período ruim do ponto de vista de pessoas gravarem minhas músicas, na época do Rock Brasil, ruim que eu digo é que tive poucas gravações, então, quer dizer, o highlight foi uma parceria com o RPM, por exemplo, mas não é uma parceria, foi poucas coisas. Eu comecei a tocar mais, e ter bandas. Eu tive várias bandas nos anos 80, comecei a tocar baixo também, comecei a curtir essa coisa de grupo, de arranjar e tal. Então quando a Suzana falou assim, você tem que fazer um disco, eu vou falar na gravadora para você fazer, que você tem que fazer, que você tem um material ótimo e tal. Eu aí me dei conta de que naquele momento eu sabia o que eu queria fazer. Quer dizer, os discos mesmo, os CDs, esse último Rei da Cultura, é o meu disco mais conceitual, talvez depois do primeiro. Eu vou dar para vocês se vocês não tiverem. É um disco que eu gosto de pensar a ordem das faixas, gosto de pensar o sentido do som que tem aqui, o que é que está dizendo, eu penso no título, pensando o que é que quero dizer com aquilo, não é? Então eu penso ainda em termos antiquados, eu diria, né? Um amigo meu disse que eu sou old school, né? É verdade, eu sou old school. Mas não é à toa que quem gosta, o LP está voltando. O Radiohead vendeu 100 mil LPs nos Estados Unidos do In Rainbows. 100 mil! Só dos Estados Unidos, não é pouco. Então quem gosta mesmo do disco, do álbum, né? O álbum é que é o certo, seja CD ou não, gosta ainda e gosta de colecionar e gosta de ouvir a obra toda. Eu gosto disso, agora tenho que reconhecer que você tem razão. Tanto é que eu já lancei 2 singles. O último disco é de 2007, lancei um ano passado para vender, e esse ano um download de graça. Mas são músicas que estarão no próximo. Eu só quis fazer uma experiência, porque também você não pode desconhecer a rapidez e nem desconsiderar a rapidez da internet. Porque realmente é muito rápido e não adianta, qualquer pessoa baixa tudo agora, a vendagem de disco caiu, você não pode contar
em vendagem de disco só para sua carreira, você tem que pensar que o disco é para você fazer show também. E você, enfim, tem que saber lidar. Quem não lidar com isso está fora. Então, as coisas fundamentais para mim, eu acho que não é para mim, para qualquer um, não existe, em caso de quando tem uma tradição grande como a brasileira de música, você não é isolado. Aquilo tem sempre antecessores, né? A primeira música do meu primeiro disco, desse disco LP, começa dizendo assim: eu sou aquele que o tempo não mudou, embora outro, eu sou o mesmo, eu sou um mero sucessor. A minha estirpe sempre esteve ao seu dispor. Me deu ouvidos que eu lhe digo quem eu sou. Ele diz: sou Erivelto, sou Caíme, eu sou Heitor, senhor, eu sou eu sou Valente, eu sou Batista, eu sou Noel, eu sou Heitor dos prazeres das... Então, eu quis começar, olha a coisa do conceito. Essa música eu tinha feito solta, assim, porque eu vi uma entrevista do Erivelto Martins na televisão. Mas quando eu fui fazer o disco, eu falei: tem que começar com essa. Porque tem que dizer o seguinte: eu estou aqui, mas ó, a fila aí, né? Então é por isso que eu, quando tenho, mas eu sou o número 1. Então, gosto de marcar isso, sempre farei, porque eu acho que, primeiro, é ingenuidade, se achar que você está ali do nada. Segundo, é pobreza. Eu digo pobreza, porque uma coisa que você veja no presente, que você não veja ali atrás uma referência, não precisa ser explícita. Mesmo uma coisa que seja voltada para o futuro, você tem que sentir. Por que o rhythm and blues ou o blues está presente em toda a música pop de uma certa forma, outra, na melhor possível? Porque ou o samba é a coisa da bossa nova, por exemplo. É o samba, aquilo é samba, o samba está lá atrás, senhor, né? Então Porta-já. E eu acompanhei a bossa nova. A bossa nova é o último grande movimento. Tudo virou ali. Isso é uma coisa sabida, todo mundo fala isso. O tropicalismo foi um passo adiante no sentido de abrir o leque de interesses que a bossa nova é basicamente samba, né? É basicamente samba, é basicamente música urbana. O tropicalismo trouxe o rock, trouxe a coisa internacional pop, enfim, fez uma abertura do ponto de vista de repertório e tal. Então vamos examinar depois. Eu diria o seguinte, que tudo que veio depois, há grandes destaques, por exemplo. Eu acho que você tem fundamental no final dos anos 60, começo dos anos 20, talvez por causa também da bossa nova e até do tropicalismo, ou paralelamente ao tropicalismo, foi a volta do samba de morro, né, carioca, né? O Hermínio Belo de Carvalho é importantíssimo, porque ele fez o Nelson Cavaquinho gravar, gente que nunca tinha gravado cantando, grandes autores dos anos 40, né, que já tinham músicas gravadas por outros, eram autores que não gravavam, né, naquele tempo, e a volta do samba carioca, Paulinho da Viola, né, foi o cara que fez juntou tudo ali. E isso, depois Bete Carvalho, nos anos 70 também contribuiu, Cabra Nunes, né, contribuiu a coisa do samba, que acho que é até meio paralela à coisa do tropicalismo, é um grande acontecimento que repercute até hoje. O samba nunca esteve tão forte. Zeca Pagodinho, hoje, vou repetir o Paulinho da Viola, tudo sobre o samba passa pelo Zeca Pagodinho, ele é a grande figura. Eu acho o Zeca Pagodinho, você pode comentar a coisa do rock Brasil nos anos 80, né? A sofisticação da música pop, que já tinha começado com os Mutantes nos anos 60, dentro do tropicalismo, porque o tropicalismo absorveu aquilo, e o rock deu um nível para a coisa, o rock Brasil, para a coisa pop. Você pensar nos Titãs, nos Paralamas, um maravilhoso Cazuza, né? O Barão, ali nos anos 80, Lobão, enfim, o Traje. Então, a coisa do rock Brasil, houve um momento grande aqui e nos anos 90, eu acho que sem dúvida nenhuma Chico Science e Nação Zumbi, o Mangue Beat, especialmente Chico Science, deu deu não só um tipo de approach internacional diferente, misturou um pouco com hip hop, com rap, né? Um pouco, e rock, mas ligou direto no tropicalismo, de uma forma como o tropicalismo não tinha conseguido. Quer dizer, é uma realização de um sonho tropicalista. Tambores com guitarra, né? Tambores bem feitos com guitarra, eu acho aquilo
Eu acho que o vanguarda é Arrigo Barnabé, especialmente, que não é paulista, mas fez aqui. Eu acho que o Arrigo Barnabé fez a... Ah, esqueci disso, fundamental. Arrigo Barnabé, sem dúvida nenhuma, e num certo sentido o Grupo Rumo, né? Porque criou aquele jeito de coloquial, do Tati, do estilo do Tati antigo, não agora, né? Estilo da época do Rumo, que ele continuou um pouquinho, mas agora ele faz uma coisa bem diferente. Não é tão aquela coisa canto falado, eu acho que tem muita, mas a principal figura para mim é o Arrigo Barnabé, que fez aquela coisa única de misturar a música dodecafônica, porque tinha a formação da USP, música clássica, com música popular, com rock. Ele fez mesmo aquilo, não foi, ele não estava a passeio ali, ele fez com comprometimento, né? Então eu acho que tem... É claro que eu não falei do Tom Zé, porque o Tom Zé está incluído no tropicalismo. Aliás, é o único que continua tropicalista até hoje. Ele é o grande representante do tropicalismo até hoje, né? Foi se renovando, voltou nos anos...